Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que bênção estar com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha irmã, meu amigo e minha amiga, que nos acompanha aqui no YouTube, do AD Alvorada. Louvado seja Deus por mais esse dia, essa escola bíblica. Nós louvamos a Deus por tudo que Deus tem realizado na minha vida, na sua vida, e por essa oportunidade de nós estarmos juntos aqui para aprendermos mais da palavra de Deus. Essa escola bíblica ela tem trazido conhecimento, fortalecimento, e ensinos, né? Ensinos para nós aprendermos relacionamento, aprendemos o sistema da igreja, da instituição, aquilo que Deus também tem colocado em nossos corações, instituído na palavra para que tenha um bom andamento da obra de Deus. Nós estaremos hoje falando da lição de número 4, qual o título é? O cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus, ou seja, para o reino de Deus cresça, o nome do Senhor seja glorificado. Permita-me fazer uma breve oração. Pai, eu quero te agradecer nesse dia, porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor está nos dando nessa tarde. Que esse dia seja um dia abençoado, não somente para mim, mas para os meus irmãos que estão aqui acompanhando. Abençoe o lar de cada um, a família. Nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Eu agradeço ao pastor Washington, que é o pastor da nossa igreja aqui do Jardim Alvorada, que nos concede esse momento da escola bíblica. Agradeço também aos meninos do audiovisual, que têm nos ajudado. E também não poderia expressar minha gratidão por nosso pastor presidente, pastor Antônio Campassi, e os ministros desse ministério, o Ministério Assembleia de Deus de Vila Alzira. Louvado seja Deus. Meus queridos, hoje nós vamos falar de um assunto que ele é importante, porque a gente vai falar do cuidado para com esses homens que têm chamado pastores, evangelistas, missionários e missionárias, pessoas que têm esse chamado e se dedicam verdadeiramente de cuidar da obra de Deus, que são vocacionados pelo Senhor, que vivem realmente do altar, né? Não tem um trabalho circular, mas ele vive para servir a igreja, servir ao Senhor. E aí, e qual é o cuidado que nós vamos estar falando neste dia? Vamos lá. O texto de referência, um deles é Coríntios capítulo 9, verso 14, que diz assim: assim ordenou também o Senhor que os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Legal, né? Os que anunciam, que vivam dele. Então, nós temos que entender que, de acordo com as Escrituras, cada membro do corpo de Cristo, ele é responsável pelo cuidado e sustento dos obreiros. Esses obreiros que são, sim, fiéis no exercício desse ministério cristão. Então, Deus, ele tem esse prazer em abençoar, né? E ele usa as pessoas, ele usa os membros da igreja, como eu, como você, e é através, sim, dos nossos dízimos, das nossas ofertas, das nossas primícias, dos nossos votos, que esses obreiros são abençoados, porque eles dedicam a vida a isso e dependem também dessa situação para que eles possam ter uma vida com a sua família, uma vida com seus filhos, poder suprir as necessidades do seu lar, como todos nós. Então nós vemos aqui que nessa lição nós vamos abordar esses princípios e o que eles envolvem. O texto de referência, né, que nós lemos, ele está em Coríntios capítulo 9, verso 3, 4, 7, 12 e 13, tá? É uma lição uma leitura um pouco extensa, mas acompanhe aí na sua Bíblia, ou anote, diz assim: esta é a minha defesa para os que me condenam, Paulo falando. Não temos nós, ele perguntando, o direito de comer e beber? Quem jamais milita a sua própria causa? Quem planta a vinha não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado não come do leite do gado? São perguntas que Paulo está fazendo. E os que participam desse poder sobre vós, por que não? Mas justamente a nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Paulo dizendo, verso 13: não sabeis vós, os que administram o que é sagrado, comem o que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Então, quando a gente fala isso, são pessoas que vivem realmente do altar, vivem realmente do sustento, do manejo da igreja. Então,
nessa lição que nós vamos estar falando aqui, nós vamos estar falando desse sustento dos obreiros, que é uma responsabilidade dos membros do corpo de Cristo, né, de cooperarem para que esse obreiro, para que esse pastor, esse evangelista, missionários e missionárias, eles possam ter o seu sustento e dar continuidade ao chamado, como servindo, visitando, dando ensino bíblico, pregando, fazendo a obra do Senhor em prol daqueles que necessitam. Então nós vemos aqui o cuidado de Deus com os obreiros, né? E um exemplo que eu vou dar: Deus vocacionou alguns homens ao sacerdócio para que cuidassem do tabernáculo e fossem os seus mediadores junto ao povo. Deus instituiu. Devido a essas responsabilidades, Deus passou a cuidar do sacerdote e da sua família. Deus instituiu um cuidado. Qual foi esse cuidado? O cuidado de Deus para com os sacerdotes. Deus preparou homens para os sacerdotes, garantindo o seu sustento, e ainda escolheu os levitas para o trabalho no tabernáculo, cuidando do sustento deles também. Esse cuidado com os obreiros revela o zelo do Senhor, o zelo de Deus, para com a sua obra, e assim o sustento e as condições para que tanto os sacerdotes como os levitas, eles fossem cuidados, para que eles pudessem também cuidar das coisas de Deus. Então, por isso que Paulo fala, ele começa dizendo assim, ele fala, olha, os que administram o que é sagrado, não comem do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar. Então, Paulo fala, olha, o meu sustento tem que vir do templo, o meu sustento tem que vir do altar. E as coisas não mudaram, e elas continuam assim, que Deus já tinha instituído isso no Antigo Testamento. Então, a questão que nós vamos estar conversando aqui nessa tarde, realmente o quê? As ofertas, os dízimos, que eles vão também para o sustento e o manejo desses homens, dessas mulheres, desses obreiros, e também as ofertas e os dízimos, elas são para o cuidado da casa do Senhor, para o zelo da casa do Senhor, para as construções, para as pinturas, para as manutenções, são também para a assistência social, para cuidar das viúvas, dos órfãos, para ajudar os irmãos que estão em necessidade. Então existe um propósito para tudo isso. Então, mas o que nós estamos falando aqui? Que a Bíblia relata o cuidado especial de Deus para com seus obreiros, para que eles possam estar bem, para servir bem, e para que a igreja também seja abençoada, para que a igreja também ela seja edificada. Homens que tiram seu momento de oração, de meditação da palavra, de aprendizagem, para chegar e trazer aquilo que o Senhor tem no coração dele, porque assim, vem do coração de Deus, passa no coração do ministro e é ministrado para a igreja. A igreja é edificada, é curada, é sarada, o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas, perdoando, restaurando, fazendo a obra, e é isso que é a igreja. A igreja é uma construção de pessoas que estão em construção, né? Então, dando honra aos obreiros, nós vemos aqui que assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Onde está isso, Marco? Que nós acabamos de ler em 1 Coríntios 9,14. Assim ordenou que o Senhor, os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, o obreiro, nós temos que entender que ele é digno do seu salário. Ele é merecedor. Deus se agrada de abençoar os seus filhos. Por isso devemos ser igualmente, né, entender isso e abençoá-los também. E quando nós falamos em abençoá-los, o que significa isso? É o reconhecimento do trabalho dos nossos líderes, né? São pessoas que eles abençoam, porque eles são instrumentos de Deus, e a igreja passa a ser abençoado. Então nós somos abençoadores porque somos abençoados. Deus tem prazer em abençoar os obreiros que se empenham no ensino da palavra, pois são pessoas dignas do salário que recebem. Então essas pessoas, elas vivem do altar, e o próprio texto diz que elas são dignas do salário que recebem. Olha aqui, 1 Timóteo. Vamos lá para 1 Timóteo? 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso 17 e 18. Diz assim, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 17, agora vamos ler o 18. Porque
Porque diz as Escrituras: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então nós vemos aqui que é uma ordem para os presbíteros. Quando nós falamos dos presbíteros, nós também estamos falando de pastores, evangelistas, missionários. E essas pessoas, eles são dignos do seu trabalho, porque é importante nós, nessa lição, entendemos a importância de compreender esses princípios. Porque são pessoas que desgastam e abrem mão dos seus projetos pessoais para exercer o ministério que o Senhor lhes confiou. Então é uma grande responsabilidade. As pessoas entendem seu chamado e dependem sim da bênção de Deus, da bênção da igreja, da sua bênção e da minha bênção. E falando nisso, honrando os obreiros que se empenham na obra de Deus. Então nós vemos aqui que hoje, apesar das recomendações bíblicas sobre o assunto, muitos crentes, olha só como que as coisas, se opõem a essa ordenança. Talvez isso aconteça por falta de conhecimento das Escrituras, ou pelo declínio ético que tem invalidado alguns ministérios. Frente a isto, devemos pensar assim: é oportuno buscar entendimento naquilo que Deus pede para que seja feita a estes obreiros. Então vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 11, 8. 2 Coríntios 11, 8. É um assunto de extrema importância, né? Porque as pessoas sinceras, dignas, honestas, têm que ser cuidado, porque necessitam deste cuidado para que eles também possam realizar a vontade de Deus. E muitas vezes são pessoas que são incompreendidas, são julgadas pela falha de outros. Então a gente não pode também generalizar ou deixar de abençoar, porque um ou outro, ou um ou outra também, posso dizer assim, tenha feito coisas erradas, e aí a gente acaba punindo também quem não merece. Seria 2 Coríntios 11, 8, diz assim: outras igrejas despojei, eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco, e tive necessidade, e a ninguém fui pesado. Paulo falando que quando ele chegava assim, ele falava de algumas acusações que ele estava sofrendo, de algumas pessoas, e Paulo ele acabou sentindo uma pressão muito grande, porque as pessoas estavam acusando ele, e ele estava fazendo tudo certo. 1 Coríntios capítulo 9, verso 4 ao 11. Lembra que nós lemos? Esse texto ele nos fala que digno é o obreiro do seu salário, digno é o obreiro daquilo que ele está fazendo, vivendo do altar. Então, quando nós lemos isso, nós entendemos que honrando os obreiros que se empenham na obra de Deus. E aí, nós estamos falando do quê? Do sustento pastoral, né? Que esse sustento pastoral ele está ligado também à saúde espiritual da igreja e de seus líderes. A família ser sustentada, a família ser cuidada. Porque um pai de família, um obreiro, porque o pastor também é homem, o pastor também tem as mesmas necessidades que os membros têm. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender essa necessidade. Então nós vamos lá. Os líderes fiéis da igreja devem ser apoiados e estimados. Eles são frequentemente alvos de críticas, porque a congregação tem expectativas que não são realistas. Como você trata os líderes da sua igreja? É uma pergunta. Você gosta mais de encontrar erros ou de mostrar a sua estima? Será que eles recebem apoio financeiro suficiente, permitindo que vivam sem preocupação e tenham as necessidades de suas famílias supridas? São perguntas. Jesus e Paulo enfatizam a importância de dar apoio financeiro àqueles que nos lideram e ensinam. Então é bíblico, irmãos. Então que nós temos que voltar à origem da palavra para que nós tenhamos um referencial, né? Porque assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, vivam do Evangelho. Então,
quem tem que ajudar? Somos eu e você. Então, os cuidados com os obreiros é um compromisso de fé. Faz parte da vida cristã honrar e respeitar os obreiros da casa de Deus. O pastor é a autoridade estabelecida por Deus como guia ministerial e profético da igreja. É ele que recebe, é ele que vem a revelação da parte de Deus para transmitir para a minha vida e para a sua vida. Esse é um compromisso sério diante de Deus e dos homens, pois está diretamente ligado à orientação das ovelhas do rebanho do Senhor. 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro. 1 Pedro. Pedro 4:10. Está acompanhando? Vamos lá? 1 Pedro 4:10 diz assim. Olha que interessante. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, com bons dispenseiros da multiforma de Deus. Então ele é um dispenseiro, olha só a chamada pastoral. Ele é um dispenseiro das multiformas de Deus. Sabe a dispensa, o armário da nossa casa? Sempre quando você abre lá o armário, tem alguma coisa. Está lá os alimentos, está lá na dispensa. Aqui na igreja, o pastor ele é o dispenseiro de Deus. E onde está a dispensa, irmão Marco? Está aqui, ó, as escrituras. Aqui é a dispensa. Aqui tem que ser meditado, tem que ser orado, para sair a revelação para o meu coração, para me transmitir para você. E isso leva tempo, isso leva dedicação, relacionamento com Deus, para saber aconselhar, para saber estar junto, para entender a necessidade do próximo. É um coração que é transformado pelo Espírito Santo para ser ministrador, dispenseiros da multiforma de Deus. Como orientou o apóstolo Paulo ao Timóteo. Não lembra que nós lemos? Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de... os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então nós vemos aquele que trabalha na palavra e na doutrina, no ensinamento. Então nós vemos aqui que esse é o que Deus espera de mim e de você, que nós sejamos homens bons, mulheres boas, que nós entendamos que Deus prepara o socorro para os teus servos, mas Deus vai usar a minha vida e a sua vida para abençoar eles, para que eles também tenham sustento. É o cuidado de Deus com os seus obreiros. Então nós vemos que Deus já se preocupava com isso desde lá do Antigo Testamento. E esse cuidado o Senhor continua tendo hoje. Espero que você esteja compreendendo, e eu espero que você demonstre a sua bondade, que eu e você possamos ser generosos, que nós venhamos construir um ministério de verdade mesmo, de companheirismo e obediência à palavra do Senhor. E a conclusão diz assim: Deus não deixa os seus obreiros sem provisão, e Ele envia os recursos necessários, levantando pessoas para alimentar e abrigar aqueles que se empenham no reino de Deus. Então, Deus, na verdade, Ele conta com todos nós, eu e você, para essa atitude de benevolência, essa atitude de cuidado. Guarde essa palavra no seu coração, né, que nós venhamos sim ter este compromisso, esse compromisso desse cuidado, de apoio aos nossos pastores, aos nossos obreiros, porque são um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. São homens e mulheres que são instrumentos de Deus para abençoar a minha vida e a sua vida. Então, que nós sejamos generosos, que nós sejamos pessoas participadoras dessa grande bênção, porque se é dando que se recebe, é abençoando que é abençoado, e que assim essa palavra venha repousar no seu coração, né? Não é pesado, viu, irmãos? Não é pesado. Desse direcionamento desse dia. Que Deus os abençoe. Eu quero fazer um convite. Nós estamos aqui na Rua Dracena, 202, em Jardim Alvorada, em Santo André. Nós temos 2 cultos no domingo. Um às 9 horas da manhã e um às 18. Venha nos visitar. Será uma bênção estarmos juntos, tomarmos um café e assim eu te conhecer e nós te conhecermos. Que Deus vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Até a próxima semana, assim Deus permitindo. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.